varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso e infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos, do livro do profeta Daniel, o triunfo do reino de Deus. No capítulo anterior, no nosso vídeo anterior, nós concluímos, na leitura do capítulo 12, concluímos a leitura da segunda parte do livro do profeta Daniel, Triunfo do Reino de Deus. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do profeta Daniel, já na sua terceira parte, iniciando aqui, apêndices, né? Então, o capítulo 13, ele conta com, vamos ver aqui, 63 versículos, 63 versículos. Então, vamos para a leitura de hoje, livro do profeta Daniel, na sua terceira parte, apêndices, no seu primeiro assunto, a fiel Susana. A fiel Susana. No seu capítulo 13, em todos os seus, justamente 63 versículos. Vamos para a leitura de hoje, livro do profeta Daniel. Na sua terceira parte, apêndices, no seu primeiro assunto, a fiel Susana. Primeiro tópico, Deus não abandona os inocentes. Havia um morador de Babilônia chamado Joaquim. Ele tinha casado com uma mulher de nome Susana, filha de Elcias, e que era muito bonita e muito religiosa. Os pais dela eram gente correta e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um grande jardim ao lado de sua casa. Os judeus costumavam se reunir aí, porque Joaquim era o mais respeitado de todos eles. Nesse ano, tinham sido nomeados 2 juízes, chefes de família, conselheiros do povo, aqueles de quem falou o Senhor. A justiça brotou na Babilônia, vinda dos velhos juízes que se passam por guias do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e era aí que as pessoas iam procurá-los quando tinham alguma coisa para resolver. Sempre que o povo ia-se embora, por volta do meio-dia, acontecia que Susana saía para dar umas voltas no jardim do seu marido. Todos os dias, os 2 senhores viam Susana sair e dar as suas voltas. Foi assim que começaram a cobiçá-la. Eles procuraram desviar o próprio pensamento para não olhar o céu nem se lembrarem de seus justos julgamentos. Os 2 estavam totalmente apaixonados por ela, mas um não contava para o outro a sua paixão, pois tinham vergonha de falar de seus próprios desejos, e o que eles queriam era manter relações sexuais com ela. Todos os dias ficavam esperando ansiosamente a hora em que ela passava. Repetindo, todos os dias ficavam esperando ansiosamente a hora em que ela passeava.
Um dia disseram um para o outro: Vamos para casa, que já é hora do almoço. Saíram e cada um foi para um lado, mas logo em seguida deram meia volta e chegaram de novo ao mesmo lugar. Então foram obrigados a falar um ao outro o motivo por que tinham voltado e acabaram confessando a sua paixão. A partir daí, combinaram procurar juntos uma boa oportunidade para pegá-la sozinha. Os dois estavam esperando a ocasião oportuna, quando um dia ela saiu só com 2 empregadas, como nos outros dias, e teve vontade de tomar banho no jardim porque estava fazendo calor. Não havia mais ninguém a não ser os 2 senhores que estavam escondidos observando Susana. Ela disse às empregadas: Tragam óleo e perfume e fechem as portas do jardim, que eu vou tomar banho. Fazendo o que a patroa tinha dito, as empregadas fecharam os portões do jardim e saíram por uma porta lateral a fim de irem buscar o que lhes tinha sido mandado, sem verem os 2 senhores que estavam bem escondidos. Foi só as empregadas saírem e os 2 senhores deixaram o esconderijo e foram ao encontro de Susana e lhe disseram: Olhe, os portões do jardim estão fechados e ninguém está vendo a gente. Nós estamos desejando você. Concorde conosco, vamos manter relações. Se não concordar, nós acusamos você, dizendo que um rapaz estava aqui com você e que por isso você mandou as empregadas saírem. Susana deu um suspiro e disse: A coisa está complicada para mim de todos os lados. Se eu fizer isso, estou condenada à morte. Se não fizer, sei que não conseguirei escapar das mãos de vocês. Mas eu prefiro dizer não e cair nas mãos de vocês é melhor do que cometer um pecado contra Deus. Em seguida, ela gritou bem forte, mas os 2 senhores também gritaram falando contra ela. Um dos 2 correu e abriu os portões do jardim. O pessoal que estava dentro de casa, ao ouvir os gritos no jardim, entrou correndo pela porta lateral para ver o que tinha acontecido com Susana. Então os 2 senhores contaram a sua história. Os empregados ficaram envergonhados porque nunca se tinha ouvido falar uma coisa dessas contra Susana. No outro dia, quando o povo se reuniu na casa de Joaquim, marido dela, os 2 senhores chegaram com a cabeça cheia de planos malvados contra Susana, a fim de condená-la à morte. Na presença do povo disseram: Chamem Susana, a filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la. Ela chegou e com ela chegaram também seus pais, seus filhos e todos os seus parentes. Ela era mulher muito delicada e bonita. Aqueles canalhas mandaram tirar-lhe o véu, pois Susana estava com o rosto coberto, só para poderem se inebriar com a beleza dela.
Toda a sua família e todos os que a estavam vendo começaram a chorar. Os dois senhores se levantaram no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Chorando, ela olhava para o céu, pois seu coração confiava no Senhor. Os dois senhores disseram: nós dois estávamos passeando a sós pelo jardim, quando chegou Susana, acompanhada das duas empregadas. Logo depois, ela fechou os portões do jardim e mandou as empregadas embora. Então, um rapaz foi ao seu encontro e se deitou com ela. Estávamos em outro canto do jardim e, ao ver essa imoralidade, corremos para o lado deles. Vimos os dois agarrados um ao outro, mas não pudemos segurar o rapaz, que era mais forte do que nós. Ele conseguiu abrir o portão e fugir. Seguramos Susana e lhe perguntamos quem era o rapaz, mas ela não quis contar. É esse o nosso depoimento. A Assembleia acreditou neles, porque eram anciãos e juízes do povo, e condenou Susana à morte. Então Susana disse em alta voz: Deus eterno, que conheces o que está escondido e tudo vês antes que aconteça, tu sabes muito bem que eles deram falso testemunho contra mim. Vou morrer, mas sem ter feito nada disso de que me acusam. O Senhor atendeu o clamor dela. Ao ser conduzida para a morte, o Senhor despertou o Santo Espírito de um jovem de nome Daniel. Ele gritou forte: eu não tenho nada a ver com a morte dessa mulher. Estou inocente. Todo o povo se virou para ele e lhe perguntaram: o que é que você está dizendo? De pé no meio deles, Daniel disse: como vocês são idiotas, israelitas, sem julgamento e sem uma ideia clara, vocês acabaram de condenar à morte uma israelita. Voltem para o tribunal, porque foi falso o testemunho desses homens contra ela. Todo o povo voltou correndo. Os senhores do conselho, chefes de família, disseram a Daniel: por favor, sente-se aqui conosco para nos explicar melhor tudo isso, pois Deus já lhe deu maturidade. Daniel disse: afastem longe um do outro. Deixa eu ver aqui. Afastem longe um do outro, que eu vou interrogá-los. Depois de terem separado um do outro, Daniel disse a um deles: homem envelhecido em anos e crimes, agora seus pecados vão aparecer. Tudo o que você já praticava quando dava sentenças injustas, condenando o inocente e deixando livre o culpado. O Senhor diz: cuidado para não condenar à morte o inocente e o justo. Se você viu mesmo, diga-me, debaixo de que árvore viu os dois abraçados? Ele respondeu: debaixo de um lentisco. Daniel disse: muito bem, você já mentiu direto contra a sua própria cabeça. O anjo de Deus já recebeu ordem de arrebatá-lo ao meio, de arrebentá-lo ao meio. Nós vamos ficar aqui, meus irmãos, porque não dá tempo de concluir, e nós seguiremos no próximo, no capítulo